Fala, meus filhos, tudo bem com vocês? O debate pegou fogo lá no Três Irmãos, né? O Gustavo Machado e a Adriles, não sei o sobrenome dele. É... O Adriles não gostou das respostas do Gustavo Machado. Gustavo Machado tá nem se importando e quase que o pau come lá. Vamos ver. Bom, vou para minha pergunta, que é a seguinte. A gente vive uma ditadura do judiciário. A afirmação é minha. Essa ditadura se deu primeiro pela perseguição, A gente percebeu que a afirmação é sua, você acabou de dizer. pelo massacre de pessoas inocentes, pelo cala-boca de pessoas que queriam liberdade. E essa ditadura está sendo agora confirmada até por grandes empresas de comunicação que endossaram essa ditadura no início. Um homem, Alexandre de Moraes, recebe 130 milhões de reais através de sua esposa para fazer lobby de um banqueiro corrupto. Outro homem responsável pelo julgamento Não foi a esposa dele que recebeu, foi a empresa que ela trabalha. Não foi? desse banqueiro corrupto recebeu milhões para formar um resort, até um cassino. Essa junção de corrupção Um senador da República recebeu mais de 60 milhões desse mesmo banqueiro para supostamente financiar um filme. Tem que falar isso também, Adriles, né? Ficar só falando do ministro, tem que colocar todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo recebeu. de ditadura, de perseguição, foi aplaudida por toda a esquerda brasileira e particularmente o governo federal, que foi colocado lá por uma eleição extremamente enviesada, parcial, em que o TSE, que é um puxadinho do STF, colocou Lula, arrancou Lula da cadeia e colocou lá. Qual é a Gente, o negócio de você querer dar opinião sobre tudo, né? Você ter algo formado, né? Assim, né? Não garante que você seja inteligente, né? Você tá todo dia lidando com notícias, tudo mais, não garante que você seja uma pessoa inteligente para comentar as coisas, né? Adriles, né? Com todo respeito, ou não também, mas cara, ele faz uns comentários assim que você, ai, meu Deus do céu, velho. Pegou as informações no grupo do Zap. sua proposta para reformar o judiciário, que hoje é tirano, reconhecido internacionalmente como tirano e violador de direitos humanos, e colocar o Brasil novamente num princípio democrático através dessa reforma do judiciário brasileiro? É hora do show. Vai lá, Machado. Perfeito. Não, eu defendo que o judiciário seja eleito com mandato revogável em todas as suas instâncias, e não um STF onde o presidente escolhe aí quando um deles expira o mandato. Para mim, né, eu, enquanto marxista, socialista, não tem simpatia alguma pela estrutura do poder no Brasil, e em Você reconhece particular... o Pelo... dia Não, Paulo, só aí, não, reformular. Aí não. Toda vez, cara. não. Só uma pergunta, você reconhece essa ditadura do judiciário? Corta aí, Pedro. Corta. Cara, isso é super desagradável em qualquer debate. Essas interrupções. Porque você está formulando um pensamento ali e a pessoa te interrompe no meio do que você está falando, sabe? Para fazer uma nova pergunta ou perguntar qualquer coisa aleatória ou para fazer um comentário que não tem nada a ver com o negócio. Isso atrapalha demais, tá? Não. Eu vou fazer 5 minutos da minha fala, eu vou falar o que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Beleza, Na sua réplica, aí você faz as você considerações, reconhece essa falam das ditadura? É só isso lacunas. que eu quero falar. Bom, vai lá. Vamos lá. Pode continuar falando em nome dela. Beleza. Mas ó, se ele me interromper outra vez, eu vou querer que volte o Não, tempo. tá, eu acho que volta também. Dá os 5 minutos aí. Pô, a gente pediu. Gente, volta aí. A gente pediu, não, Adri. numa boa. Não, você quer fazer cortes. Não. Isso que é foda aí. Aí o cara quer mandar no programa dos outros, sabe? Sim, Não, não é foda, é foda. Uma ou outra interrupção é natural. no Não debate. é natural. Não, Ele uma- não é fez só vocês nenhuma fazem interrupção pra Beleza, você. beleza, Não mas é é. natural, é um diálogo. Eu te não é só um pedi, debate. eu implorei, Adrides, eu não quero cortar seu microfone.
Corta o microfone dele, Rodrigo, Pedro. é uma Nossa. pequena pergunta que eu Deixa fiz, ele só falar, assim, pontual. Pô, só de vez em quando. Pra não interromper a linha de raciocínio dele. Não, mas não é interrupção, é pra ajudar o ruim, debate. cara. Aí, Você ó, pode fazer isso também. Vai lá, fala Quebra então. o clima. Só pô. acrescenta. Não tem que fazer isso, cara, sabe? Assim, tem regra e tal. Porra, vai dentro da regra. Não interrompe os outros, não. Não interrompe o coleguinha, não, cara. Além de ser isso é feito, na verdade, pra interromper mesmo, sabe? Porque você tá na linha de raciocínio ali, você vai falar, vou falar disso aqui, tem uns 5 minutos, tal, isso aqui pra não deixar nada passar, assim, né? Aí o cara te interrompe com 10 segundos que você tá falando. Senta essa pergunta na sua psique. Vamos lá, então. Voltando de onde eu comecei, eu não me compactuo com nada em relação ao judiciário. Eu defenderia que o judiciário fosse eleito, não o judiciário onde o presidente indica, com a medida que os mandatos inspiram, com cargo fixo, e etc, etc, etc. Não sou não tem lá grande credulidade na inocência de ninguém ali no STF, inclusive o caso aí Master realmente incrimina vários deles de maneira inquestionável, na minha opinião, e não só do judiciário e dos vários grupos políticos brasileiros, nesse caso com vínculos bem orgânicos com o bolsonarismo de um modo geral, né? Os 130, 140 milhões de financiamento de um filme, e aliás, que metade do valor indicado já supera todos os filmes brasileiros que concorreram ao Oscar, né, no último período, sendo que o último deles aí tendo como diretor um dos proprietários do Banco Itaú, né, e é claro, né, não foi um vínculo casual, o cara resolveu ali, né, dar uns 130 milhões, 60 milhões, que foi o que entregou, acabou de conhecer o Flávio Bolsonaro, falou, pô, que legal esse filme aí, vai ser o maior sucesso, vai dar lucro pra caramba, não tem vínculo político nenhum, vou fazer, acredite quem quiser, né. Então, eu não tenho compactuação nenhuma, o que não quer dizer, e também tem muita coisa que o judiciário fez que eu tô contra, tá? Por exemplo, o cara falou lá uma bizarrice no YouTube, que é crime, ele seja punido por aquele crime. Para você suspender o canal, proibir a pessoa de falar, essas coisas todas, só se ela diz que está a serviço de continuar cometendo aquilo. Percebe a diferença? Sim. Então, por exemplo, eu estou favorável que o Monark pague por várias coisas que ele fez e falou, mas não que ele esteja banido de usar qualquer rede e etc. Isso não tem nenhum acordo com esse tipo de coisa. Agora, eu acho que eles foram bastante... Com relação a isso, eu também concordo em algumas partes, assim, com o Gustavo. Eu acho que ele tinha que pagar, né? Na verdade, ele não pagou nada, assim, né? Das coisas que ele cometeu, ele não foi preso e tal. Ele só teve as redes dele banidas, né? Só que ele nunca parou de falar as coisas que ele fala, né? Tanto que as próprias plataformas não querem o cara, entendeu? Eu não quero um cara desse aqui, né? Criando conteúdo aqui. É um caso muito raro, né? Principalmente no YouTube aqui, do cara não criar mais o canal por conta disso. Eu não lembro de outro negócio que um criador de conteúdo não conseguiu mais criar na plataforma, porque realmente ele está sendo banido. Só que foi escolhas dele também, ele nunca deixou de dizer as coisas que ele falava. Ele continua falando até hoje, e às vezes tem coisa até pior. Porque provavelmente também, né, tem algum trailer na cabeça do Monark, né? Mas, vamos seguir. suaves com relação a tudo que aconteceu no Brasil no último período, em particular aquilo que ficou marcado pelo 8 de janeiro. Foram bastante suaves. Nesse sentido, eu sou muito crítico ao judiciário. Eu acho que tinha que sido muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. Tá? Na verdade, aquela coisa foi tão bizarra que se criou toda uma campanha do Brasil de anistia. Né? Primeiro falaram que não foi cometido crime algum, que foi só um plano, como se tivessem sentados lá na mesa, né? Especulando, conversando, o Bolsonaro com o Heleno, não sei quem. Olha, imagine se a gente fizesse... Não, foi um plano colocado em execução e que fracassou. Né, em algumas das suas etapas. E foi um plano que não só foi colocado em execução, mas que toda a documentação, todos os elementos mostram de maneira cabal que a pressão para que ele fosse até o fim foi gigantesco. Né? E aí se surgiu toda uma campanha hipócrita. Sobre a tentativa de golpe, é isso, cara. Não adianta falar assim, eram senhoras com Bíblia na mão, com batom. Não era, cara. Não era. Isso assim...
Eles tentam dizer isso, essa parada para amenizar um negócio, né? Para dar uma justificativa assim emocional, né? Nossa, uma senhorinha, ela ela foi lá, ela tava só querendo mudar o Brasil e aí do nada ela começou a quebrar tudo, né? Porque parece que eles não quebraram nada, né? Parece que eles não quebraram um vidro, né? Parece que eles não atacaram uma policial que quase morreu. Jogaram a policial de cima da ponte lá, né? Aquela ponte que sobe lá pra esplanada, sei lá que troço que é aquele de Brasília também, que eu não entendo nada daquele negócio. Daqueles prédios, eu sempre me confundo. O policial quase, né, se machucou e tal. Eles nunca fizeram isso, sabe? Eles só queriam, sei lá o que eles queriam, né? Parece que eles só estavam protestando, né? Mas não, não estavam. Estavam tentando dar um golpe. Tem que ser punido. Foram punidos muito, muito de manso, né? Foi muito mansinha a punição, né? A punição tinha que ser muito mais rigorosa para que ninguém nunca mais tentasse, né? Porque se não for punido agora, daqui 5 anos faz de novo. Por anistia de um crime que não tinha nem sido julgado. Assim, realmente parece a anistia da ditadura, isso eu não vou negar. Isso aí é uma verossimilhança com a ditadura muito grande, que é uma coisa pouco falada, né? Que a lei da anistia do Brasil, em 1979, é uma lei que ela é válida desde setembro de 1961. A lei da anistia está escrito, estão perdoados todos os crimes e correlatos de setembro de 61 até 79. Vocês percebem alguma coisa de estranho nessa data? Porque eles foram perdoados de crimes que eles cometeram antes mesmo do golpe. Eles foram dissolvidos. A ditadura foi em 64, foi em 1º de abril de 64, por que setembro de 61? Eles confessam ao fazer isso que 3 anos antes eles já estavam conspirando, inclusive tentaram abater o avião do João Goulart, porque quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava na Ásia. Tentaram... Isso é verdade. E o João Goulart não estava com medo de voltar, né? O Brizola teve que se movimentar no Rio Grande do Sul, chamar o exército, o terceiro exército lá, subir ir até Brasília e quebrar o pau lá, para ele voltar e assumir que ele não ia assumir a cadeira de presidente, né? Se não fosse o cunhado dele, Leonel Brizola, um maluco que reuniu um monte de gente, falou, não, ele vai assumir. E quebrar o pau, pegou em armas e foi pro cacete lá. Se não fosse por ele, né? O golpe tinha sido em 61. Bateu o avião do João Goulart, que foi exatamente em setembro de 1961. Criaram um instituto, começaram a conspirar desde antes. O IPS, por exemplo, é um instituto no Brasil feito com esse objetivo e que criaram uma lei maluca que anistiava os crimes e correlatos. O que é correlatos? A qualquer coisa que esteja relacionado a esses crimes que estão sendo anistiados. Ou seja, eles criaram uma lei que impediam o pessoal, a turma toda da ditadura, de ser investigado. Como é que você vai ser anistiado de um crime que você não foi investigado e julgado? É anistia prévia. Nem julgamento tem. Nesse sentido, eu sou muito crítico ao judiciário, porque foi muito light. Tinha que ser muito mais rigoroso. Aquilo ali, tudo núcleo central, tinha que ter sido prisão preventiva desde o começo. Pegaram extremamente leve. Então, até nisso eu reprovo o judiciário brasileiro, né? Até nisso eu reprovo pela complacência gigantesca que existiu. Mas, evidentemente, nessa parte foi muito correta, com relação às empresas norte-americanas, que atuam como o Trump atua agora, que acha que pode definir o que são os crimes do Brasil, como diz o Flávio Bolsonaro, né? Plou uma fragata lá no Rio de Janeiro, que ela vai comemorar quando tiver uma flagrata americana no Rio de Janeiro, os caras que se dizem nacionalistas. E aí você imagina, chegou a flagrata dos Estados Unidos na Baía de Guanabara, né? Vocês acham o quê? Que o Comando Vermelho vai chegar todo mundo lá na praia do Flamengo e falar, estamos aqui? O que você acha que a flagrata vai fazer ali na beira do Rio de Janeiro? Que ela vai atacar quem? Como? Com quais critérios? Isso é o que propõe a direita dita nacionalista no Brasil. Camisa do Brasil para eles é hipocrisia abstrata para não se referir a conteúdo concreto nenhum do Brasil no passado, no presente e logo com as consequências futuras. Você vê que é difícil, né, cara, ser de esquerda, né? Porque aí ele vai dar todo um contexto, assim, né, do que aconteceu lá no passado, para até trazer aqui no presente.
Entendeu? Não é aquelas respostas fáceis, é um negócio denso, você tem que lembrar de muita coisa, né, pra você falar. Aí você tá falando, você tem essa linha de raciocínio ali, aí o cara te interrompe com 10 segundos, você perde, cara. Entendeu? Por isso que eu no debate eu não conseguiria falar. Se o cara me interrompeu ali, eu perdi. Entendeu? Porque aí eu já esqueço que eu tava na linha de raciocínio que eu tinha, até eu retomar, já tô chegando no final do tempo e não respondi a pergunta que às vezes foi feita. Agora você tem 3 minutos, Ecce Andrés. homo, eis o homem. Começou bem, começou complacente, dizendo que o judiciário rompeu alguns limites, mas disse que as punições do 8 de janeiro foram brandas. O que foi Brandíssimas. o 8 de janeiro? Um bando de senhoras com bíblias, batons, senhoras sexagenárias, septuagenárias, octogenárias, clamando por liberdade e por eleições justas. O que foi o suposto golpe projetado pelo STF? Por que que tinham senhoras de 60, 70 anos na porta de quartel durante 3 meses? Por que que tinha senhoras de 60, 70 anos em Brasília no dia 8 de janeiro? Por quê? Irmão, é o seguinte, se tivesse em casa quietinho, não tinha nada acontecido. Né? Foi lá, cometeu o crime, tem que pagar. É simples assim, porque que quando é um negro da periferia, um negro, um periférico, se o cara comete um crime, vocês querem escorraçar os outros. Vocês querem pena de morte. O cara que roubou sei lá, roubou um negócio para comer. Se o cara roubou um celular, vocês querem pena de morte. Mas aí vocês veem que esse negocinho, a senhorinha, não era, a maioria era homem, a média de idade nem é essa, é 40 e poucos anos, entendeu? Dá pra ver que tinha muito mais homem lá do que mulher, não tinha nada disso. Conversa fiada. Uma suposta minuta que não foi assinada, reivindicando uma outra eleição, dado que as eleições do Brasil tinham sido conspurcadas por uma parcialidade do judiciário brasileiro, particularmente o TSE, que é um puxadinho do STF. Censurava-se tudo que era criticado o Lula, não podia dizer que o Lula era condenado, não podia dizer que o Lula era amigo de ditadores, não podia dizer que o Lula era a favor do aborto, Bolsonaro era censurado de maneira sistemática, não podia. É porque talvez seja mentira, né, cara? Você espalhar que um candidato que é seu adversário, ele é a favor do aborto num país conservador como o Brasil, o que muda isso se ele é a favor do aborto? Se ele nunca mudou uma lei, já foi presidente outras 2 vezes, nunca mudou nada na lei. O aborto não foi descriminalizado. Né? Por que você vai falar isso? Por que você não tem mais nada para dizer? Você não tem seu projeto, seu plano de governo, né? Aí você tem que atacar o outro. Que eu acho errado também. Quando fazem, sabe, atacar. Eu estou falando dos políticos no horário na campanha, tá? Ataque pessoal eu acho muito. Mas é o que se faz, né? Eu não, eu ataco todo mundo, tô nem aí, não. Mas eu não sou candidato a nada, não tô em campanha. Podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia usar a imagem da Michelle, do discurso da ONU, uma coisa completamente absurda. Eu disse, à época, né, que havia censura no Brasil, meu Twitter foi removido durante 3 meses. Ou seja, o que houve, não é nem isso, mas foi o esboço da tentativa de contragolpe, que o golpe foi dado intrinsecamente dentro do STF. Tirou um bandido da cadeia, um condenado da cadeia, fez campanha para esse condenado, censurou o outro lado, e era essa a reivindicação de liberdade e de democracia e de republicanismo. Por isso que aí que a gente fala, quando a gente fala aí, você tá defendendo o Lula. Cara, não tirou o cara da cadeia. O processo dele foi anulado por causa da corrupção que houve dentro do Ministério Público do Judiciário, né? Do caso Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Né? As provas, tudo, não tinha prova nenhuma, nunca teve. Pode pegar o processo inteiro, não vai ter nada lá se provando, né? Então, assim, não é defender, entendeu? É defender o Estado de Direito. O devido processo legal, entendeu? E eu nem sou advogado, não. Eu só
Só li bastante quando tava nessa época aí. Então, não é defender o Lula, cara. O processo foi anulado. Ele não foi descondenado, né? Ele não deveria nem ter sido preso, né? Não tem nem prova no processo que ele que tinha alguma coisa a ver com a corrupção da Petrobras ou das empreiteiras. Quem fala isso é o Reinaldo Azevedo, né? Briga com ele lá. Eu só escutei, eu só passei 3 anos escutando o Reinaldo Azevedo falar todo dia que não tinha prova. Agora, é extremamente insensível e até um tanto quanto monstruoso da sua parte, Gustavo, você justificar e dizer que foi brando, prisões de uma senhora que foi libertada agora para fazer e cumprir prisão domiciliar, 73 anos com um andador. Cadê o fuzil? Cadê a metralhadora dessa mulher, cara? O Clériston, que passou em frente à Praça dos Três Poderes, morreu na cadeia. 1 ano, sem sentença, sem julgamento, sem nada, como um bicho. Era um homem que sofria de diabetes e diversas comorbidades. O senhor... Gente, se só tinha isso lá, gente, por que vocês quebraram tudo? Só tinha pessoa doente lá, então. Só tinha pessoa doente, velhinha, com Bíblia, né? Mas é engraçado que nas imagens lá não aparece uma Bíblia, será? Eu vi eles com pedra na mão, um pedaço de pau, um pedaço de ferro, né? Eu vi as imagens. Eles não estavam com Bíblia não, tá? A dona Fátima mesmo de Tubarão, né? Ela tava, na verdade, com uma diarreia, né? Também ficar no acampamento comendo um monte de coisa, né? Uma pessoa de 70 anos, né, dona Fátima? Aí só teve a diarreia bem lá na mesa do Xandão, né? Alexandre de Moraes, até o Paulo Gonet, que é cupincha do STF, preconizou a soltura desse homem e foi deixado lá a própria míngua. Tô dando 2 exemplos, mas tem inúmeros exemplos. Você está dizendo que senhoras com bíblias e rosários e batom na mão eram golpistas? Estavam articulando um golpe articulado? No fim das contas, você está endossando exatamente essa ditadura do judiciário. Para que essa ditadura seja dirimida, é preciso ter impeachment. É preciso ter criminalização de um homem como Alexandre de Moraes, que recebeu uma lei Magnitsky para violadores de direitos humanos. Um homem internacionalmente reconhecido como um tirano, violador de direitos humanos, perseguidor, censurador, que eventualmente censura e limita até empresas americanas. É totalmente diferente você falar da empresa chinesa lá que fazia espionagem nos Estados Unidos e essa, em que ele censura anistiados, que ele persegue anistiados, que ele quer que exilados e asilados lá nos Estados Unidos sejam presos simplesmente por crime de palavras. Você está subrepticiamente endossando a ditadura, a tirania, a mais... Eu não sei porque que grita, cara. Chega a doer o ouvido aqui escutar. Pérfida e imunda ditadura que o Brasil já Para passou. de gritar. Que é a ditadura do senhor Alexandre de Moraes e demais membros do Supremo Tribunal Inquisitorial. Nossa senhora. Que lacrada, que lacrada. Que lacrada. Machado, 5ª pergunta, 2 minutos. Se quiser comentar a réplica do Adriles, fica à vontade. Lá vem, hein? Perfeito. Bem, com relação a todos do 8 de janeiro, todos, eu digo assim, ô coitados. Que peninha. Você é desumano. Né? Fico feliz, assim. Sofram. Sofram, fico feliz. Podem avaliar como quiserem. Não faça isso, cara. Sério. Adoro. Faz. Não faço nenhum draminha. Fico muito feliz. Esse acorda até mais. Você tá aplaudindo tortura. Pra que você vai interromper, né? Tô te interrompendo mesmo. Agora eu tô te interrompendo. Porque é absurdo o que você tá dizendo. Isso é de um cinismo. Você tá vendo uma pessoa sendo torturada, você tá vendo uma pessoa sendo morta, você tá sendo uma senhora de 73 anos com um andador saindo da cadeia e você faz essa cara de cínico? Tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha caráter. Eu nunca zombei de pessoas torturadas. Deu até sono, né, Gustavo? É foda, véio, escutar esse discurso há 4 anos, né? Não, há 3 anos escutar essa conversinha mole de senhorinha. Tá sendo torturada. Nossa. Pela ditadura de 64. O que você tá fazendo é zombar de senhoras com bíblias e batons na mão que urinavam nas calças quando via Alexandre de Moraes. Você tá fazendo preconização de censura, preconização de tortura, preconização de morte. Para com isso, tenha caráter. Calma.
Ai, cara, eu queria esse frame aqui, cara. Questão de tortura, preconização de morte. Para com isso, tenha caráter. Calma, Adriles. Ué, Calma. mas isso é um absurdo que ele fez. Vai zerar meu tempo? Vai zerar. Zera meu tempo, Vai aí. zerar. Se quiser usar também pra falar aí a fala do Adriles aí, fica à vontade. Com relação às pessoas lá do 8 de janeiro, eu digo, coitado, que peninha. Tô com dó. Acorda até mais feliz. Fico satisfeito. Com relação ao draminha, né? Os Estados Unidos como árbitro do mundo, a Arábia Saudita, óbvio que ele não ia comentar, né? E a Arábia Saudita é só um exemplo, tem algumas dezenas, na verdade. Porque a Arábia Saudita é um tipo de ausência de liberdade que faz Venezuela, Irã e o que quer que seja parecer o paraíso na Terra, realmente, né? Porque é a ausência absoluta, literalmente absoluta. É a repressão escarrada, né? E, inclusive, deixa muito claro em reação ao teatrinho, né? Você faz essa indignação toda com relação à população da Arábia Saudita, que os Estados Unidos avaliza, que o governo está ligado, com a OPEP eles definem os preços do petróleo, não é isso? Tem bases militares lá para poder atacar o Irã, né? Não vai rolar esse corte não, Adriles. Infelizmente, não vai sensibilizar as pessoas, não. Ah, ele é muito irônico, cara. E isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Né? Esse cara tem que aprender, velho, que... Véi, simplesmente assim, ali são as pessoas que estavam lá naquele 8 de janeiro, as pessoas estão um pouco se fudendo pra gente, entendeu? Se eles pudessem, eles pegariam a gente, que é de esquerda, né? Eles pegariam a gente em praça pública. Talvez eles pendurariam a gente pelo pescoço, entendeu? Ah, talvez não todos. Talvez não todos. Mas uma boa parte deles ali fariam, sabe? Fariam. Se dependesse deles ali pra decidir, eles fariam. Então, assim, velho, eu não tenho também problema nenhum tem que ter compaixão com os outros. Cara, eles não teriam compaixão comigo. Não teriam compaixão com a gente, tá? Então, assim, eu também tô pouco me lascando pra eles que estão lá. Foi muito brando. A maioria deles estão tudo em casa. Estão tudo aí soltinho. Teve uns que fugiram, né? Porque também é muito macho, muito homem quando tá cometendo crime, né? Mas quando chega a punição, ele some, né? Um monte de gente que fugiu pra Argentina, pro Paraguai, pros Estados Unidos aí, né? Por causa de que não assume suas consequências. Então, meu irmão, eu quero que se lasque também, tá? Eu não tenho compaixão nenhuma com essas pessoas, porque se dependesse delas, digo eu, né? Eu digo a gente de esquerda, a gente estava pendurado em praça pública pelo pescoço, tá? Porque essas pessoas não têm compaixão nenhuma com ninguém, não. Então, assim, a punição foi branda, como diz o Gustavo. Acho que foi brandíssima. Muito fraquinha. Então, tudo solto. Era só fazer um cursinho, pagar uma multa se puder. Que não sei o que você pode ir pra casa, fica 2 anos sem rede social, e depois você pode voltar a cometer o crime que você quiser aí, né? Tá liberado de novo. Então, assim, não foram punidos severamente da primeira vez. Isso pode se repetir, tá? Eu não falo de morte, não, tá? Quero que ninguém morra, não. Quero que pague pelos seus crimes. Pague na cadeia. É o jeito certo de pagar o seu crime. Não é assim com preto, pobre, periférico. Tem que estar na cadeia. Na verdade, eles falam até que tem que estar morto, né? Então, eu não tenho essa compaixão, não, tá? E não preciso ser julgado por isso também, não, que pouco me importa. Então, o julgamento também das pessoas que estão, você tem que ter compaixão com a pessoa, uma velhinha de 70 anos com a Bíblia na mão. Bíblia é o cacete. Bíblia é o cacete, tá? Estavam tudo lá, sabia o que fazer. Se desse certo, a gente podia estar sendo enforcado em praça pública, tá? Essa historinha pro meu lado não, que não cola. Comigo não cola também não. Mas eu vou fazer a pergunta aqui que eu sempre faço, na verdade. Essa pergunta, se alguém analisar os meus debates, Gustavo sempre pergunta isso. Eu vou perguntar em todas as vezes que eu debater com alguém da direita, porque eles nunca sabem responder. A pergunta é:
O Brasil tem 30 anos que o Estado, do ponto de vista de serviços públicos, de servidores e tudo mais, cai de maneira desenfreada. É assim as despesas pessoais da União, que caiu mais da metade. É assim as empresas estatais de todos os setores, 4 mil a menos nos últimos 20 anos. É assim em todo o critério que você pegar. O Brasil, então, se a questão fosse o tamanho do Estado, a quantidade de gastos com serviços, com servidor, em áreas essenciais, era para estar melhorando desde os anos 90. Pelo menos alguma melhorazinha, pô, não é possível. Por que não vai ter alguma melhorazinha? Então a pergunta é essa. Por que o Brasil não está melhorando há 30 anos, embora há 30 anos há uma redução total do Estado do ponto de vista dos gastos de aplicação em todas as áreas básicas, segundo qualquer critério que você considerar? Gustavo, existe uma diferença pontual entre um princípio de você estabelecer uma guerra geopolítica, por exemplo, em que você vai... Quem vai responder outra coisa ali, né? Mas tem um outro corte que eu quero reagir deles aqui também. Né? Então, assim, é isso, né? É isso. Se você tem compaixão com essas pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, que hoje talvez a gente estaria ou preso ou morto, né? Quem fosse contrário a essa tentativa deles, né? Então, assim, né? Você tem compaixão com eles, beleza. Não julgo você, não. Eu não tenho nenhuma. Então, essa coisa emocional, assim, a moça com batom na mão. Essa moça lá deixou os filhos, né? Ela deixou os filhos. Ela foi para um acampamento em frente a uma junta do exército, né? Ela tentou junto com outros, se organizou junto com outros para tentar um golpe de Estado. Então, assim, não tem compaixão, entendeu? Não tem compaixão com ela, com a senhorinha. Não tem nenhuma. Quem tem que ter compaixão com elas é a família que deixou ela estar lá, entendeu? Eles que tem que se preocupar. Então eu também não tenho preocupação nenhuma com isso, não. Não desejo que morram, mas assim, ficar com aquele negócio do emocional, porque estavam lá também, não tenho nenhuma, tá? Isso daí eu compartilho com a mesma coisa do pensamento do Gustavo Machado. Isso não me pega, tá? Em nada. Mas é isso. Tá aí, a Adriles ficou muito chateado, né? Porque levou pro lado emocional. O Gustavo tá pouco se lixando pra ele. Não conseguiu o cortezinho, né? É isso. Tchau.